Boa noite para quem está aí. Eu sou a Camila Caniello, do Espaço Ser em Movimento, aqui em Belo Horizonte. E esse é o encontro de mulheres do grupo de leitura terapêutica do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 12, que se chama A Demarcação do Território, os limites da raiva e do perdão. E a gente tem todas as gravações de todos os encontros que a gente fez no canal no YouTube, aqui, né? Se você se interessar, pode entrar lá, comentar. Se quiser fazer parte do grupo, manda uma mensagem no comentário para a gente entrar em contato com você. Seja bem-vinda e espero que esse encontro seja tão prazeroso e rico como tem sido para nós que estamos aqui presentes, não é mesmo, mulheres? Achei lindas suas cores, Rafaela. Muito obrigada pelo compartilhar. Muito bem, gente. Estamos chegando no final, né? Assim, estamos já descendo a curva já do final do livro, né? A gente vai ter mais, depois desse encontro, mais 3, que é o capítulo 13, o 14 e o 15. E hoje a gente vai falar de um assunto que é bem delicado. Parece que não é, mas ele é. Né? Eu achei muito legal o título desse capítulo, porque ele fala de uma coisa muito... Ele começa falando assim, a demarcação do território. E aí a gente começa falando de uma ideia do que a gente seja enquanto mulher, né? A Clarissa está chamando a gente para olhar para a gente como território. Isso é tão bonito, porque um território, ele carrega tanta coisa, né? Ele carrega cultura, ele carrega natureza, ele carrega ciclos, ele carrega história, ele carrega origem, ele carrega encontros, miscigenação, ele carrega regras, né? E quando a gente se vê como território, a gente tem um conceito de delimitação, na verdade. O território de Minas Gerais, ele tem um limite, ele é limítrofe, ele não ultrapassa os outros estados. O território de Minas Gerais, ele tem um limite. E aí, ela fala assim, os limites da raiva e do perdão. E é engraçado porque a gente pode pensar esse título assim, os limites, é como se fosse assim, eu vou colocar um limite na raiva ou eu vou colocar um limite no perdão. Mas, na verdade, eu entendi que também, né? Pode ser isso, mas também o que a raiva representa como limite, o que o perdão representa como limite. Limite nessa ideia de demarcação de território. Quando a gente tem, né, vamos colocar o Brasil, se o Brasil tem lá o território brasileiro, ele defende os seus limites, as suas fronteiras, né? Tem ali um lugar de defesa. Se alguém vier atacar o Brasil, ele vai se defender, né? Então, eu acho que o limite também tem a ver com isso, o desenho de quem a gente é, né? E aí ela traz a raiva e o perdão nesse lugar. E é muito interessante porque eu não sei como que vocês se relacionam com a raiva, mas geralmente a raiva é vista por muitas mulheres, principalmente, como uma coisa muito negativa, né? Eu não posso ter raiva, mulher que tem raiva é histérica, né? Tem toda uma questão aí envolvida. A raiva e a mulher. O homem pode ser agressivo, a mulher não pode ser agressiva, né? E a Clarice, ela começa o capítulo falando o seguinte, que existe uma característica da mulher selvagem que é a fúria da mulher. Ela nem fala raiva, ela já vem com essa palavra fúria, que é uma coisa muito mais forte. E ela fala isso, é esse ranger de dentes. E ela fala que a obrigação
a liberação dessa fúria, ela é obrigatória para a mulher selvagem se expressar e nós, mulheres, vivermos uma vida saudável, né? Então, quando eu li essa parte da introdução, eu lembrei das grandes guerreiras, assim, e qual eram as formas das grandes guerreiras rangerem os dentes, né? Isso também é muito legal, assim. Eu sou adepta a religiões de matriz africana, e tem as orixás, e tem uma história de uma orixá que é Oxum, se eu tiver alguém mais entendedora do que eu nesse assunto, por favor, briga comigo se eu estiver falando alguma coisa errada. Oxum é o orixá do amor, da prosperidade, aquela coisa assim, né? Ela tem um dos símbolos dela é um espelho, e ela se casou com Xangô, que é um grande guerreiro, e que era casado com mais duas orixás, que era Yansan e Obá, que são muito guerreiras mesmo. E Oxum defendeu o reino de Xangô numa guerra onde eles estavam todos fora, ele, Yansan e Obá foram guerrear e deixaram Oxum lá. E eles foram atacados pelo exército inimigo. Eles invadiram. E Oxum, com toda a sua habilidade, conseguiu derrotar o exército, envenenando eles com um grande banquete que ela serviu em homenagem às pessoas que estavam chegando. Então, a nossa fúria da mulher selvagem, ela é muito criativa, ela pode ser muito criativa, muito criadora, né? Só que a fúria é diferente da raiva. Então, a gente vai falar da raiva, porque a raiva é uma emoção muito poderosa e muito positiva, né? E ela traz para falar da raiva a história do urso da meia-lua, que é uma história que ela chama de história de revelação, ou seja, a história que é contada está querendo revelar uma coisa mais profunda do que parece. E aí a gente vai contar mais ou menos a história para vocês, e aí a gente vai entender qual é o sentido profundo dessa história. A história é a seguinte, deixa eu pegar o livro aqui para dar uma coladinha. É uma mulher que vivia numa floresta linda, fofinha, e o marido dela foi para a guerra, e ela passou muito tempo esperando ele voltar, e ele voltou. Mas ele voltou muito devastado internamente pela guerra, muito agressivo, ele não queria entrar na casa, ele só queria ficar na floresta, estava com muita raiva. E a mulher, muito feliz porque ele tinha voltado, preparou um banquete com tudo maravilhosamente que ele mais gostava, e colocou o banquete diante dele lá na floresta, porque ele não queria entrar na casa, e ele simplesmente jogou tudo pelos ares, enfurecido. A mulher, muito preocupada com o marido, e porque ela amava esse marido, ela foi atrás de uma sábia curandeira e falou para ela: olha, o meu marido está doente, aconteceu alguma coisa com o meu marido nessa guerra, e eu preciso de alguma coisa para fazer com que ele para ele voltar a ser o que ele era antes. E aí a mulher falou assim: tá bom, eu posso te ajudar, só que eu vou precisar de um ingrediente especial que eu não tenho aqui. E aí você vai ter que subir a montanha e encontrar o urso negro e trazer um pelo da meia-lua que ele tem no pescoço. E aí eu vou te dar o que você precisa. E aí ela fala assim no conto que assim, algumas mulheres, diante da dificuldade, iam ter desistido, mas aquela era uma mulher que amava. E aí ela foi. Ficou muito feliz, falou assim: ai, graças a Deus, que bom que eu vou poder curar o meu marido. Foi e pegou suas coisas e foi subir a montanha. Chegando lá, ela pediu licença para entrar na montanha. Obrigada por me deixar escalar o seu corpo, falou para a montanha. Ela falou uma expressão que depois a gente vai resgatar. Arigato zaisho, não sei como é que fala isso. E aí ela foi, entrou, tinha umas rochas grandes e ela escalou as rochas grandes.
e foi pedindo licença para entrar, né? Entoou de novo aquela expressão que eu falei, do arigatô, e ela conseguiu atravessar a floresta. E agora começou a ficar mais difícil. Tinha umas flores espinhosas que prendiam na barra do kimono e pássaros estranhos e escuros, que elas sabiam que eram os espíritos dos mortos. E aí ela falou assim: eu vou ser a sua parenta, eu vou dar descanso para vocês. E rezou por eles. E conseguiu subir, continuava subindo. Pediu licença, falou arigatô de novo, os galhos das árvores começaram a se abrir. E ela... depois a gente vou ler, tá, Rafael? Depois que eu terminar o conto, eu vou ler. E aí ela continuou subindo, só que daqui a pouco ela enfrenta uma nevasca, estava muito frio, ela estava chegando no pico da montanha. E começou uma tempestade, e aí ela agradeceu. Arigatô, achou, sei lá, não sei como é que fala. E aí, quando a nevasca parou, ela procurou abrigo numa caverna. E apesar de estar com a bolsa cheia de comida, ela não comeu nada. No dia seguinte, foi andando, andou um dia inteiro, a noite inteira, e de repente achou a entrada da caverna do urso. Ficou lá à espreita. Ela ouviu o rugido do urso que entrou na toca. E o que ela fez? Pegou a comida que ela levou um pouco, colocou lá na frente da toca. Aí o urso sentiu o cheiro da comida, meio desconfiado, rodeou a comida, olhou para um lado, olhou para o outro, comeu, voltou. Ela ficou bem distante. Fez isso de novo, e cada vez que ela ia colocando a comida, ela ia se aproximando, até que um dia ela colocou a comida e ficou lá parada na frente dele. E aí, na hora que o urso viu que ela estava lá, ele deu um grande rugido, levantou assim, né, quando é o movimento de ataque do urso, né, ficar só em duas patas. E ela falou assim: por favor, urso, implorou. Eu vim para curar o meu marido. Eu andei muito. Eu trouxe alimento para você. Eu preciso de um pelo seu da meia-lua que está no seu pescoço. Aí o urso parou e pensou: essa mulherzinha aí, eu devoro ela rapidinho. Mas ele ficou com pena dela. Você foi boa para mim, é verdade. Pode ficar com um dos meus pelos. E aí, mas arranque ele rápido e vai embora. Não quero mais saber de você. Ele ergueu a cabeça, ela tirou o pelo, que doeu muito. E aí ela foi embora. Obrigado, voltou, andou, fez tudo de novo, montanha abaixo, tararara, tropeçou, mas chegou todo esfarrapado, cabelo tudo desalinhado. Chegou lá na curandeira. Olha, consegui, encontrei o pelo. Agora você vai poder ajudar a ajudar meu marido. Aí a curandeira falou assim: que bom. Olhou o pelo, olhou muitas vezes. É um pelo de urso da meia-lua de verdade. E aí ela tacou o pelo no fogo, o pelo queimou muito rapidamente, e a mulher falou assim: não, o que a senhora fez? Eu fiz mó trabalheira e a senhora jogou o pelo fora. Ela falou: fica calma, tá tudo certo, tá tudo bem. Você se lembra de cada passo para escalar a montanha? Você se lembra de cada passo para conquistar a confiança do urso? Você lembra do que viu, ouviu e sentiu? Lembro, disse a mulher. Lembro-me muito bem. Então, minha filha, disse a velha curandeira, volte, por favor, para casa com seus novos conhecimentos e proceda da mesma forma com seu marido. Então, esse é o conto do urso da meia-lua. E esse conto, ele é uma história
para ajudar a gente a entender o que a mulher deve fazer para restaurar a ordem na psique, curando o self enfurecido. Né? É um ensinamento prático. Deixa eu achar aqui que eu tenho uma colinha de coisa para ler. Aqui. É um ensinamento prático do que deve fazer. Na página 396, ela fala assim, nessa história, no segundo parágrafo, nessa história, a estrutura de sustentação revela um modelo completo para tratar a raiva e para se curar dela. A procura de uma força restauradora calma e sábia, que é a ida curandeira, a aceitação do desafio de entrar no terreno psíquico que nunca havíamos abordado antes, o reconhecimento das ilusões, o descanso propiciado aos nossos velhos sentimentos e pensamentos obsessivos, o agrado ao grande self compassivo, a compreensão do lado furioso da psique compassiva. É exatamente isso. Ela, depois que ela conta a história, ela já entrega todo o ouro pra gente. Ela falou assim, gente, o negócio é o seguinte, a história é essa daqui, ó. Prontinho, num parágrafo, ela falou tudo, falou tudinho, né? Mesma página? Página 396. Só que ela traz logo depois, falando assim, esse conto é um conto de revelação, porque ele ensina, ele traz um ensinamento prático, ou seja, não é só uma questão de entender. Esse parágrafo aqui que ela traz um entendimento. Ah, então é isso. Mas o que ela diz é que o que precisa de ser feito com relação à raiva é uma prática na vida. Não adianta a gente entender o que significa. Então, a gente vai passar para a simbologia agora. Ela fez com a gente todo o caminho de entendimento desse conto, mas ela traz também esse recado. Não adianta nada vocês entenderem e falar assim, ah, tá, saquei, e não fazer mais nada com isso, porque não vai ajudar você a aplacar sua raiva, né? Então, vamos lá. Como todos os contos da Clarissa, né, que ela traz aqui nesse livro, existe uma forma da gente olhar para eles como algo que é externo a nós, ou olhar para eles como a nossa própria estrutura psíquica. E é isso que ela faz nesse capítulo. Ela, através dos símbolos utilizados nesse conto, ela fala sobre a nossa estrutura psíquica. E começa pelo marido. O marido é a parte da psique torturada e enfurecida. É o cara que foi para a guerra. É o cara que volta ferido, dolorido e está muito puto com o que ele vivenciou naquele lugar. E muitas vezes a gente consegue identificar essa parte dentro da gente. Quantas de vocês aí não quiseram jogar tudo pro alto, assim, com tanta raiva, e essa raiva vem de uma ferida? Então, o marido, ele representa, nesse momento, a parte nossa que está ferida e está raivosa por causa desse ferimento. A parte revoltada, né? E que tem uma razão de ser. Depois ela traz a esposa, que é o espírito amoroso da psique, ou seja, é a nossa parte que reconhece que essa braveza, essa raiva, ela não é algo comum, não é algo normal. É uma desestruturação do nosso self. É aquilo que a gente falou mais para frente do self enfurecido. Ela entende que tem algo que não está bom com a gente mesmo. Então, tudo isso está dentro da gente, olha que maravilha, né? O que é o espírito amoroso da nossa psique? O que a nossa parte que identifica que não está bem, ela faz? Ela vai tentar tratar essa fúria. E aí é muito bonito, porque todo esse caminho do conto é uma forma de olhar para essa fúria, para essa raiva,
para descobrir um caminho onde a gente possa se livrar dessa dor que a raiva expressa, né? A raiva, ela não é um sentimento só, é uma emoção que expressa alguma coisa que aconteceu com a gente, né? E isso é muito importante, porque durante toda a leitura do capítulo, o que eu entendi? A primeira coisa que a gente tem que fazer é não se escandalizar com a nossa própria raiva e não tentar abafar ela, não tentar, né? A esposa, ela não foi lá tentar convencer o marido de entrar. Você, oh, meu amor, não fique, né, assim, não fique chateado, eu vou cuidar de você. Não, para de fazer isso, você está envergonhando os vizinhos. Não, ela falou assim, tem alguma coisa errada e eu preciso descobrir o que é, né? Então, todas as vezes que a gente sente raiva, é a nossa fronteira que está falando, tem alguma coisa errada aqui dentro da gente. E aí, a gente precisa de olhar para essa emoção com um pouco de tolerância, no sentido de que, peraí, eu não posso simplesmente eliminar isso daqui, eu não posso me culpar por estar sentindo isso, eu não posso julgar essa emoção. Eu tenho que ser paciente com ela. Ela fala que a raiva é uma grande mestra. Esse conto está chamando a gente para aprender com a raiva, porque ele convida a gente a ir um passo mais profundamente dentro da nossa estrutura e entrar em contato com a nossa natureza selvagem. É engraçado que a raiva leva a gente para entrar em contato com a característica da mulher selvagem, que é essa fúria da mulher, que é construtora, que precisa de ser liberada, né? Quando a raiva ela não vive esse processo de transformação, lá na página 397, olha o que acontece. É tão bonito isso. O que permanece é a ferida. Então ela fala assim, quando nos permite, lá no último parágrafo da 397, quando nos permitimos aprender com nossa raiva, assim transformando-a, nós a dispersamos. Nossa energia volta a ser usada em outras áreas, especialmente na área da criatividade. Embora algumas pessoas aleguem conseguir criar a partir de uma raiva crônica, o problema é que a raiva limita o acesso ao inconsciente coletivo, esse infinito reservatório de imagens e pensamentos imaginários, de tal forma que a pessoa que cria a partir da raiva costuma recriar a mesma coisa inúmeras vezes sem produzir nada de novo. A raiva não transformada pode se tornar um mantra constante acerca de como fomos oprimidas, feridas e torturadas. É aquela lamentação de ficar na dor, remoer a dor, né? Que não leva a lugar nenhum, não cria nada, não faz nada. É só reviver a dor o tempo todo, ciclos e ciclos de reviver a dor que vai criando um horror. E esse tipo de movimento, lá na página 398, lá no meio do primeiro parágrafo, ela fala assim: essa raiva acaba corroendo nossa confiança de que algo bom possa acontecer. Acontece algo com a nossa esperança quando a gente trata a raiva desse jeito. E olha o que isso acaba gerando. E por trás da falta de esperança, geralmente está a raiva. Por trás da raiva, a dor. Por trás da dor, normalmente algum tipo de tortura. Às vezes recente, mas quase sempre muito remota. Então a gente acaba se torturando quando a gente alimenta essa raiva, quando a gente não se libera dela. Essa raiva crônica, né? Então, ela começa a falar com a gente, né? Quando ela fala assim da prática, a parte prática, ela dá um método para a gente lidar com a nossa raiva, para a gente conseguir transformar a raiva em algo ótimo.
que cria um renascimento, uma coisa nova. E qual que é o primeiro passo que ela dá para a gente? Chamar a curandeira. É muito bonita essa parte. A curandeira, na simbologia, ela representa a nossa parte mais sábia, a que vê longe ou que vê de fora, e é uma parte ordenadora da psique. Então, ela fala, a primeira coisa que a gente tem que fazer é convocar essa parte nossa, do nosso self. É aquela que faz a gente se distanciar do problema, se distanciar da emoção, do fervor da emoção, para a gente reordenar a nossa psique. E o que é, na prática, convocar a curandeira? É olhar com calma a situação, não a nossa raiva, não a nossa indignação, né? E aí, fazer uma projeção para o futuro, sobre o que eu quero que seja o futuro, para eu decidir como que eu vou agir, de acordo com esse exame, com essa análise do que está acontecendo. Então, convocar a curandeira é usar a raiva como uma força criadora para mudar, desenvolver e proteger. Isso é muito legal, gente, porque quando a gente convoca a curandeira, a gente está fazendo um processo de retomada da nossa dignidade. Por quê? Porque a gente não se machuca, se culpando ou se violentando, a gente entende o que acontece na relação com o mundo e a gente pode responder isso a partir da nossa essência selvagem. Se tiver estranho... deixa eu ver o que a Rafaela falou, que eu falei que ia ler. Vocês estão escrevendo e eu não estou falando, né? Hoje aprendi a usar a raiva a meu favor. Toda vez que me sinto ofendida com muita raiva, tenho a necessidade de expressar algo de valor. Exemplo. O último fato que me marcou profundamente, que me deixou com muita raiva, me fez iniciar um projeto que eu não tinha coragem por medo e vergonha. Fui na força do ódio. É isso mesmo, adoro essa expressão. E tem evoluído, atingi outras mulheres e tem sido. Já recebi um prêmio, já fui convidada para participar de outros projetos. É muito bom. A raiva, ela tem isso mesmo, sabe, Rafaela? E aí ela fala isso. Tem um lado da raiva que é mobilizador, mas tem um lado da raiva que leva a gente para as profundas da depressão, né? O filme Divertidamente retrata bem as emoções. Assisti os filmes e amei. Eu tô doida para ver o 2, Cristiano. Eu só vi o 1 até agora. Mas, de fato, é muito legal a lógica do Divertidamente. Eu tô doida para ver o 2. Interessante. Geralmente, quando estou em algum momento de revolta, eu fico criativa. E a gente vai falar disso. Enquanto bipolar é o meu maior desafio, não surtar, não me descontrolar. Sinto cada vez mais raiva e perdoo menos, e não sei como lidar com isso. Ô, Lúcia, obrigada, viu, pela sua colocação. De fato, é um grande desafio para algumas mulheres, essa coisa, né? Principalmente quando há aí um elemento a mais, que é a questão, né, da sua condição, né? E a gente vai aprendendo aqui, mas no seu caso, eu acho que tem também outros elementos, né? Que eu acho que pode ser ajudados a olhar. Mas, de qualquer forma, o que é bonito de entender é que, independente de quem você seja, né, daquilo que te acomete a psique, o interno, tem aí a possibilidade de você viver uma relação com você mesma, onde você entenda que existe uma forma de lidar com essas emoções que vai te ajudar, né? Para você também não ficar nem refém delas e nem tentando não vivê-las, né? Fugindo ou eliminando elas. A Vilma falou, a raiva me fez sair de lugares que me faziam mal e eu não sabia.
A raiva me fez evoluir, mudar de casa, de alguns amigos, e hoje eu vejo de forma clara. Eu tomei um lugar de força que hoje eu vejo que fiz boas escolhas e boas transformações. Quando olho rapidamente pelo retrovisor, eu dou um sorriso e sei que conquistei meu lugar. Eu tô achando ótimo vocês falarem essas coisas, porque justamente tem uma parte no capítulo que ela fala justamente disso, que a raiva ela tem um lugar de ser que é muito criador, né? Mas o que ela está trazendo aqui agora é quando a gente está diante de um processo de raiva e o que a gente precisa fazer para ele virar isso daí, né? Que é bonito. Pois é, eu não sabia esse lugar da raiva como limite. A gente vai conversar sobre ele. E aí, gente, o que a curandeira faz? O que esse self promove quando eu olho a coisa a partir de uma distância? Né? Tá aí na página 400. O ponto instintivo que emana do inconsciente selvagem... Não, tô lendo no lugar errado. Mentira, gente. Tô lendo a página 401 e a página 400. Tô na página 400, segundo parágrafo. Embora seja fato que às vezes precisamos expressar nossa raiva antes de podermos avançar para uma tranquilidade esclarecedora, isso precisa sofrer algum tipo de contenção. Se não for assim, é como jogar um fósforo aceso na gasolina. A curandeira concorda. Essa raiva pode ser transformada, mas preciso de algo de um outro mundo, algo do mundo instintivo, o mundo em que os animais falam e os espíritos vivem. Então, quando a gente olha para essa raiva, deixa eu só ver o que a Cristiane escreveu. A raiva, a princípio, momentaneamente, logo me impulsiona e fico muito criativa e motivada. A gente vai entender hoje como que esse processo de transformar a raiva em criatividade, ele acontece. Quando a curandeira fala assim, a gente precisa ir num lugar, pegar algo de outra essência. Quando a gente se distancia do fervor da raiva e entende a situação que acontece, a gente começa a fazer um caminho de se aprofundar, que é o segundo passo, que é escalar a montanha. Escalar a montanha é entrar no mundo subterrâneo da nossa psique. É olhar para a gente e falar assim, o que aconteceu nesse momento, onde que foi em mim que foi tocado, que fez eu ficar com essa raiva. Aí sim, agora, que é o que eu comecei a ler, que não era para ler. O ponto de vista instintivo que emana do inconsciente selvagem e que é cíclico, passa a ser o único que faz sentido e que dá sentido à vida, à nossa vida. Ele é aquilo que infalivelmente nos fala sobre o que fazer em seguida. Onde podemos encontrar esse processo que nos libertará? Na montanha, né? Então, muito bem. O caminho da montanha é o caminho da gente sair da ilusão. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu gosto desse exemplo. Um belo dia eu fui visitar minha mãe, há muito tempo atrás, e eu não sei exatamente o que aconteceu, não me lembro. Mas eu lembro que eu discuti com ela porque eu fiquei com muita raiva da minha mãe. E não sei por que cargas d'água. Na hora que eu estava sentindo a raiva, eu parei e pensei assim, por que eu tô com tanta raiva da minha mãe? Porque foi uma coisa boba que aconteceu. Assim. Eu sinto porque eu não consigo lembrar exatamente o que aconteceu. Sabe aquelas coisas bobas que acontecem, a gente fica com muita raiva? E eu fiquei muito impressionada porque foi uma coisa boba, mas eu tava com muita raiva. Eu parei e falei assim, peraí, por que eu tô com tanta raiva da minha mãe? Esse porquê que eu tô com tanta raiva da minha mãe é o começo da entrada do mundo subterrâneo da nossa psique. Por quê? Porque quando eu entro, eu vou tentando tirar a cegueira que a raiva me coloca. Eu vou dispersar as ilusões. E a Clarice, ela tem um conceito para ilusão que eu vou carregar para o resto da minha vida, que é lindo, que ela fala assim:
Uma ilusão ocorre quando algo gera uma imagem que não é real, como, por exemplo, as ondas de calor numa estrada que a fazem parecer ondulada. Vocês já viveram essa experiência? Vocês estão andando na estrada, fazendo uma viagem e parece que tem um monte de ondinha, assim, de calor, um monte de ondinha na estrada? Aí ela fala assim, é real que existam as ondas de calor, mas a estrada não é realmente ondulada. Essa é a ilusão. A primeira parte da informação é exata, ela é verdade, mas a segunda, a conclusão, não é. Então, a raiva, a explosão, a emoção, ela é real, mas a conclusão, se a gente não vai e aprofunda, a gente fica cego pela raiva e aí aquilo é ilusão, aquilo entra num outro estágio. Então, o segundo passo é: eu vou fazer um caminho, procurar mais a fundo, aprender a não levar tão a sério a primeira impressão, que é essa reação, né, que pá, me desorganiza e eu fico puta. Não é levar isso a sério. Não no sentido de, deixa pra lá, mas no sentido de calma, vamos voltar aqui, o que está acontecendo, e procurar mais fundo para descobrir o que está por trás dessa raiva. Então, ela começa esse caminho. No meu exemplo, eu lembro que eu parei e entendi que eu tinha muita raiva naquele momento, porque aquela situação expressou uma realidade que para mim era muito difícil de lidar, que é a minha mãe não vai fazer as coisas do jeito que eu quero. E aí, na hora que eu entendi isso, toda a situação mudou completamente, energeticamente dentro de mim. Eu saí do lugar que merda, minha mãe não sei o que, nananana. Eu falei assim, nossa, eu tô aqui esperando que minha mãe faça uma coisa e que ela nunca vai fazer. Esse é o caminho de entrada nas montanhas. E aí ela traz o terceiro passo. O terceiro passo parece que, na hora que eu li o conto, eu achei que era um mero detalhe. Eu falei assim, que bobagem. Que é o encontro com os espíritos mortos, que são os pássaros. E ela fala que isso vai fazer parte da nossa vivência. Eu vou falar aqui agora, a gente vai fazer ela por último, porque senão a gente perde o caminho. Mas ela fala assim, que os espíritos, que esses pássaros representam tudo aquilo que foi morto dentro de nós prematuramente. De alguma forma. Aí ela fala assim, de alguma forma a raiva resulta de fantasmas que não foram devidamente sepultados. Eu vou ler essa frase de novo, com calma, para vocês incorporarem ela. De alguma forma, a raiva ela é resultado de fantasmas que não foram devidamente sepultados. Então, toda vez que a gente sente raiva, é como se a gente tivesse... Oi? Não sei, porque eu acho que eu até li e tirei isso da... Deixa eu ver se eu acho aqui. Não sei. Se eu achar aqui, página 402. No segundo parágrafo, final do segundo parágrafo. Então, isso é muito importante. Por quê? Esse exemplo que eu dei para vocês da raiva é um fantasma que eu carrego desde muito cedo de um desejo que é frustrado continuamente na relação com a minha mãe, que eu não sepultei, que eu não abri mão. É um fantasma que sempre volta para me assombrar todas as vezes que acontece alguma coisa que traz essa lembrança de volta, que traz essa emoção de volta, né?
Então, a raiva, ela ativa algo em nós que está precisando de ser devidamente sepultado, né? Isso é muito, muito importante. Porque ela é como se fosse assim, ela toca na ferida que não foi cicatrizada, não foi devidamente cicatrizada. Toda vez que a gente sente raiva de alguma forma, a gente está tocando, a gente está evocando esse fantasma que não fez a passagem, vamos dizer assim. Se a gente entende a raiva desse lugar, olha como a perspectiva muda, né? Olha como, cara, é isso. E aí dá para a gente entender por que vocês todas estão falando de um processo de criatividade depois da raiva, né? Porque ela é mobilizadora. Depois que eu sepulto aquilo que está dentro de mim, que já está morto e eu já tinha que ter sepultado, eu ganho energia de vida para ir para a vida, né? Muito bem. Então, vamos retomar. Primeiro passo, chama a curandeira. Vem cá, Selfie, me ajuda a me distanciar, olhar, e aí eu vou aprofundar naquilo que eu estou olhando, que é escalar a montanha. Na hora que eu aprofundo, eu entro em contato com os fantasmas, eu entro em contato com os espíritos mortos. Aquilo que foi prematuramente morto dentro da gente antes que vivesse uma realização, uma finalização ou qualquer coisa. Nesse caminho, a gente precisa de o que ela faz é tomar aquilo para si. Ela fala assim: vocês são da minha família, eu vou resolver, eu vou sepultar vocês, eu vou dar esse fim a vocês. Quando eu faço esse processo, eu vou dando um passo mais aprofundado e eu chego no urso. Eu chego no urso. Então, olha que interessante. Eu preciso desse processo todo para chegar no urso. Quem que é o urso? É a psique instintiva. É a psique selvagem. É a psique que fala daquilo que é, né? A Vilma colocou: eu voltei a estudar com a intenção de alcançar meus objetivos depois que passei pelo processo. Me senti fortalecida. É isso que acontece mesmo, né? O urso é a capacidade de se regular a própria vida, a vida emocional. Então, é muito legal essa parte do urso. Eu tenho uma relação com o urso, assim, dentro do meu coração para sempre. Eu até fico emocionada de falar de comer, rezar e amar. Sim, é verdade, né? Ela meio que chutou o balde e se reencontrou, de fato. O urso, ele tem uma simbologia muito bonita, que o urso, ele tem a natureza dele, né? No inverno ele hiberna, ele se retira da natureza e fica dormindo o inverno inteiro e só volta a acordar na primavera. E ela escreveu uma coisa que eu não sabia sobre os ursos. Os ursos, eles acasalam logo antes de hibernar e por um milagre da natureza, o espermatozoide, ele só encontra o óvulo mais ou menos no período da hibernação, onde dá tempo do bebê urso nascer na primavera. Então, para que na hora que a primavera acontece, nasce coisa nova. Então, ele tem essa simbologia do renascimento, do ciclo, do para dentro, para fora, né? Expansivo, introspectivo. Então, ela traz essa simbologia. E ele representa, nesse conto, essa psique instintiva, essa sabedoria instintiva. Na página 403, ela fala da imagem do urso. A imagem do urso ensina a ser possível manter uma espécie de manômetro na nossa vida emocional
especialmente que podemos ser ferozes e generosos ao mesmo tempo. Olha que bonito isso. E especialmente que podemos ser ferozes e generosos ao mesmo tempo. Podemos ser lacônicas e fecundas. Podemos proteger nosso território, deixar claros nossos limites, abalar o céu caso seja necessário e ainda assim ser disponíveis, acessíveis, férteis, tudo ao mesmo tempo. Isso é muito legal, porque eu posso demarcar meu território, eu posso colocar o meu limite sendo disponível, acessível, tudo ao mesmo tempo. Eu não preciso de cortar relação para delimitar meu território. Eu não preciso de ser destruidora. Eu posso fazer tudo isso sendo generosa. Eu posso fazer isso sendo fecunda. Eu posso fazer isso sendo disponível, acessível. Isso é muito legal. E aí, o quarto passo é agradar o urso, alimentar o urso. O que é a natureza instintiva da psique? Qual que é a psique instintiva? É a natureza selvagem. Não sei se vocês perceberam, mas todas as vezes, em todos os capítulos, que a Clarissa fala da natureza selvagem, ela entra num campo de relacionamento com esse aspecto da nossa psique, que ele não é algo lógico. Como que eu agrado a minha psique instintiva? Ela fala: não deixe de oferecer o alimento espiritual, alimentar a mulher selvagem. Como que se alimenta a mulher selvagem? Você vai saber. Pode ser fazendo uma oração, fazendo arte, deixando que essa natureza instintiva se nutra. E aí é muito legal, porque a gente acha que a natureza selvagem pode ter uma conjectura. Não, gente. É o cuidar, é o cuidado com a gente mesma. E aí a natureza selvagem não precisa ser algo agressivo. Ela pode ser um bordado. Ela pode ser cuidar de uma planta, né? É buscar lá dentro de nós o que é a nossa relação primeira com a vida e com a gente mesmo, né? Se o urso tem essa simbologia do renascimento, depois que a gente enterra os nossos mortos, depois que a gente encontra os espíritos, né, os pássaros, a gente entra em contato com a nossa psique instintiva. A gente vai lá no lugar do desejo e fala assim: agora eu preciso cuidar de mim. Então, eu tô com a raiva, vamos fazer a retomada. Tá, explodiu a raiva, dou a distanciada, olho. Quando eu começo a olhar, eu vou aprofundando. Peraí, o que está acontecendo comigo? Deixa eu ver. Descobri aqui uma ferida que não foi devidamente cuidada. Descobri uma morte que não foi sepultada. Vou fazer o sepultamento da morte. E aí eu entro em contato com o quê? Com a psique instintiva. Eu faço o quê? Deixa eu cuidar de mim. Agora que eu não estou mais jogando a culpa em ninguém, eu vou cuidar de mim. É um momento que a gente volta à vida de forma criativa, que foram esses montes de exemplos que vocês deram nas mensagens, aqui no chat, né? É isso que significa alimentar o urso, agradar o urso, né? E aí é muito legal. O pelo do pescoço do urso, ele representa um lembrete do que a gente viveu e aprendeu nessa jornada. Porque todas as vezes que a gente faz esse exercício de olhar para a raiva desse jeito, a gente aprende isso. E aí, da próxima vez que a gente tiver a raiva, a gente vai poder agir de uma forma diferente. E aí parece que acabou, né? Mas tem um quinto passo, que é maravilhoso, que é lindo, lindo, que é queimar o pelo.
Por quê? Queimar o pelo simboliza o quê? Simboliza um entendimento profundo que a raiva ela não some que nem mágica. A gente não faz isso uma vez e pronto, acabou. A gente precisa de fazer, praticar esse ensinamento quantas vezes a gente precisar. Lá na página 404 ele fala isso. A vida deve voltar ao plano prático. Mesmo assim, a mulher tem o tesouro de sua experiência na montanha. Ela tem o conhecimento. A energia que estava enfaixada pela raiva pode ser empregada em outras atividades. Eu peguei conhecimento para mim, agora toda essa energia que eu estava gastando sentindo raiva, eu vou criar, eu vou ir para frente, né? A mulher que conseguiu se entender com a raiva volta à vida cotidiana com novos conhecimentos, com um novo sentido de poder viver a sua vida com maior habilidade. Então, se a gente pensa na lógica disso, onde que a gente chega? A gente chega na ideia de que ter raiva é positivo, no sentido de que faz com que a gente aprofunde cada vez mais dentro da nossa psique e descubra as nossas feridas e sepulte os nossos mortos para a gente seguir em frente e criar. Então, delimitar o nosso território, entender o limite, é buscar isso, né? Eu não vou me deixar. Depois que eu aprendo essa lição, que eu pego o pelo, que é o lembrete, eu consigo me relacionar com as situações que são semelhantes, sem explodir de raiva, mas também sendo assertiva, colocando o meu limite, sendo generosa ao mesmo tempo. Eu não preciso mais de gastar uma explosão de energia para poder falar assim aqui, nem chega. Se você está chegando, nem vem, né? Por quê? Não vou, não quero. Para, você está me machucando e para agora, né? Eu não preciso voltar na raiva, ou, olha, queria que você fosse de outro jeito, não tá dando, né? Colocar os limites. E aí, gente, ela traz um outro tipo de raiva, que é um pouco algumas coisas que vocês falaram, que é a raiva legítima. Por quê? Porque essa raiva que a gente falou do urso da meia-noite é a raiva que, na verdade, ela está falando de uma ferida. É uma raiva que tem uma coisa para trás. Mas ela falou assim, mas tem um tipo de raiva, gente, que é a raiva legítima, que ela conta a história das árvores ressecadas. Meu gato está querendo entrar aqui. Bom, se ele aparecer por aqui, gente, é porque ele está querendo participar. A história das árvores ressecadas é um cara que era muito raivoso, muito furioso, e ele queria conter essa raiva, e aí ele procura um velho sábio e fala assim, eu quero controlar essa raiva, o que eu faço? E aí o velho falou assim, olha, você vai ficar no oásis seco, opa, chegou. Você vai para um oásis seco, e vai ficar lá sentada entre as árvores ressecadas e vai puxar água salobra para dar para as pessoas que passarem por lá. E aí ele ficou lá durante meses e meses, puxando a água para as pessoas que passavam. Um belo dia, um cavaleiro muito estranho chegou lá e tratou o cara com muito desprezo na hora que ele foi oferecer a tigela. E aí reclamou da água, começou a se afastar, se recusou a tomar. E nessa hora, o cara que estava dando a água se sentiu muito enfurecido. E aí, aqui no conto fala que ele ficou cego de raiva e tirou o viajante de cima do camelo e matou ele. Só que logo depois ele ficou morrendo de culpa. Ai, meu Deus, como assim? Eu tô aqui tentando controlar minha raiva e me descontrolei. Olha o que aconteceu. De repente, outro cavaleiro veio com muita velocidade, examinou o rosto e falou assim, graças a Alá que você matou o homem, que estava indo assassinar
o rei. Nesse momento, a água turva do oásis tornou-se límpida e doce, e as árvores ressecadas do oásis reverdeceram e romperam em jubilosa floração. Esse conto está falando de uma coisa que é a gente aprender a liberar a nossa raiva, não usá-la de forma indiscriminada, mas liberar ela na hora certa, do jeito certo, né? Isso aqui também traz a questão da delimitação da fronteira, né? Existem ocasiões em que se torna imperioso liberar uma raiva que abale os céus. A gente precisa liberar essa raiva às vezes. Existe ocasião, embora ela seja rara, um dia decididamente ela aparece. Para se liberar todo o poder de fogo que se tem, é preciso que seja em reação a alguma ofensa grave, que tenha peso e ataque à alma ou o espírito. Então, a fúria, ela tem momentos em que precisa dela, porque senão a gente vai acabar sendo violentado, né? Existe, sem a menor dúvida, a hora adequada para soltar a raiva a todo vapor. Olha que legal isso. Quando as mulheres prestam atenção ao self instintivo, como o homem na história, elas sabem quando que chegou a hora. E isso, gente, é certeiro. Então, olha que legal. A raiva, ela é uma mestra que mostra pra gente algo que está dentro da gente que não ficou bem resolvido e que a gente está gastando energia com isso. E ela também é um recurso, ela pode ser um recurso quando a gente sabe usar. Se a gente está em contato com o nosso self instintivo, a gente sabe exatamente a quantidade de raiva que a gente tem que lançar para o mundo na hora que é preciso. O primeiro conto, ele fala de uma raiva que reage, né? Acontece alguma coisa com a gente reage. Essa aqui está falando de uma situação que provoca em mim um vulcão que eu tenho que colocar para fora. De indignação, de proteção, de o que quer que seja, né? Então, a gente vai aprender a não liberar essa raiva indiscriminadamente. Aprender a decidir quando permitir a raiva e quando não permitir ela. E saber como agir de um modo selvagem e integrado. Então, é esse o processo. A raiva não precisa de sumir nunca, nem quando ela é fúria. Se a gente consegue entender isso, a gente vai utilizá-la como recurso. Como que a gente entende isso, Camila? Self instintivo. Buscar lá dentro da gente. Ih, vocês estão me ouvindo? Ou sim? Sim, é porque minha imagem parou, achei que tinha congelado. Tá todo mundo bem me ouvindo? Ok. Então, lá na página 409, no segundo parágrafo, ela fala assim: na sua psique instintiva, a mulher tem o poder, quando provocada, de se enfurecer com consciência, e isso realmente é algo poderoso. A raiva é um dos meios inatos de que ela dispõe para começar a criar e manter os equilíbrios que lhe são caros, tudo que realmente ela ama. É seu direito e em certas horas e sob circunstâncias é seu dever moral. Então, ela fala em alguns momentos, não é só uma questão de desejo, é uma questão de dever, né? Existe uma hora para mostrar os dentes, para mostrar a poderosa capacidade de defender seu território, para dizer até aqui, nem mais um passo, não passe a responsabilidade adiante, não se intrometa, tem uma coisa a dizer, tudo isso vai mudar. Então, essa raiva, ela é um recurso para a gente. Saber como agir é isso, né? Muito bem. A gente viu a raiva lá, viu a raiva aqui. E é muito interessante porque ela fala assim, essas coisas, elas não são definitivas no sentido que uma grande raiva, quando ela é elaborada, como no primeiro conto, não necessariamente ela está curada e tudo bem, parabéns, vamos embora, não. Às vezes ela volta.
Mas todas as vezes que a gente faz esse percurso da montanha, até chegar ao urso, até pegar o pelo, a gente torna isso menos difícil e menos agressivo para a gente mesmo e para o mundo. E essa fúria que a gente coloca no mundo, ela ajuda a gente a fortalecer o nosso poder enquanto mulher. E eu arrisco a dizer, a Clarissa não está falando isso no livro, mas eu falo para vocês, que se a gente consegue concentrar nossa fúria de forma consciente na relação com outras mulheres e agregar, né, todas essas fúrias, a gente muda muita coisa nessa vida, que eu acho que mais ou menos é o que a Rafaela colocou como exemplo, né? Construir um projeto que está juntando a mulherada aí. Então, para mim, essa coisa do construir junto, se juntar a outras mulheres, reconhecer a força de outra mulher, fazer as coisas em comunidade feminina, é uma coisa muito poderosa. Na hora que eu estava lendo essa coisa da fúria, eu fiquei pensando, gente, é uma coisa, porque se a gente entende que essa fúria não é um descontrole, é algo assim muito assertivo, é muito certeiro, é um jorrar de energia com um objetivo Isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Então, se a gente aprende a viver, a lidar com isso, se relacionando com o nosso self instintivo, a gente vai conseguir fazer muita coisa nessa vida boa, né, para nós. Agora, ela fala de 2 tipos de raiva, que é a fúria coletiva, que é mais ou menos isso que a gente estava falando, né? Acho que eu estou pulando alguma coisa aqui. A negar a raiva quando tem um instinto ferido, né? Então ela fala assim, não, estou falando errado, gente. A alma selvagem, estou na página 413. A alma selvagem sabe quando e como agir, se ao menos a mulher lhe der atenção. A reação correta contém percepção acrescida de quantidades adequadas de compaixão e de força. Olha que fantástico, né? O instinto prejudicado deve ser restaurado através da aplicação e imposição de limites definidos e da prática de resposta firmes, quando possíveis generosos, mas mesmo assim sólidos, né? E sobre a fúria coletiva, ela fala: as mulheres que se conscientizam em termos sociais, políticos ou culturais, muitas vezes descobrem que têm de lidar com uma fúria coletiva que se infiltra nelas insistentemente, que eu entendo aqui como a indignação. A gente está diante de uma realidade social, por exemplo, quando eu comecei a estudar sobre o feminino e como que a sociedade patriarcal ferra com a mulher. Quando eu comecei a estudar isso, e cada livro que eu lia, eu ia me emputecendo. Eu falava assim, velho, não é possível. A gente tem que fazer alguma coisa, pelo amor de Deus, né? Que eu acho que é isso. A raiva coletiva é bem... Eu estou na página 414. A raiva coletiva é bem utilizada como motivação para procurar ou oferecer apoio, para imaginar meios de forçar grupos ou indivíduos a um diálogo ou para exigir prestações de contas, avanços e aperfeiçoamentos. Então, a raiva coletiva, ela contém essa característica. E aí é legal demais, né? Porque a gente modifica o mundo, mas não de forma, vamos partir para a loucura, não. É uma raiva muito assertiva, onde a gente tem que se deixar indignar e entender o que eu posso fazer com essa indignação. Beleza? Muito bem, minhas pessoas. Todas prontas para a nossa vivência, porque agora a gente vai falar do perdão, do processo de perdão. E a gente vai fazer isso vivenciando. Todo mundo aí pronta? Todo mundo, sim? Estão aí com os materiais que eu pedi? Como isso é uma coisa muito íntima, eu vou parar a gravação.
E aí a gente vai fazer a vivência só nós, tá bom? Então, finalizamos aqui o capítulo 12. O nosso próximo encontro vai ser em agosto, no dia... Deixa eu confirmar. No dia 5 de agosto. E entraremos com o capítulo 13, que é muito bonito, que fala sobre as cicatrizes. Depois de todo esse movimento que a gente viu, a gente vai falar das marcas de combate, o significado, né, dessas marcas aí que ficam, tá? Muito bem, uma boa noite. Agora eu vou parar a gravação, tá, galera? Não é para ir embora, não. Vai embora, não.